Na década de 1850, imigrantes alemães católicos em St. Louis, Missouri, juntaram seus recursos para erguer uma igreja. Em 1889, a Igreja de São Laborius foi concluída com sucesso. Uma grande casa de adoração de estilo gótico, com tetos altos, arcos pontiagudos e amplo espaço para muitos bancos. Um século depois, em 1992, a Igreja de São Laborius fechou devido à falta de membros. A igreja foi então reaproveitada como um parque de skate renomeado Skate Laborioso. O ocorrido na Igreja de São Laborioso é emblemático de uma tendência mais ampla, não sendo um incidente isolado. Anualmente, de 6 a 10 mil igrejas são fechadas nos Estados Unidos, sendo reaproveitadas como apartamentos, lavanderias, arenas de laser tag, parques de skate ou apenas demolidas. No meu novo livro com Isabella Castle Strand e Phil Zuckerman, Além da Dúvida, a Secularização da Sociedade, exploramos o que está acontecendo com a religião ao redor do mundo e por que igrejas como São Laborioso estão sendo convertidas em parques de skate. Para começar, precisamos definir dois conceitos: secularização e modernização. Definimos secularização como o processo de mudança de crenças, valores e comportamentos enraizados no sobrenatural para crenças, valores e comportamentos enraizados no natural. E definimos modernização como a transição de uma sociedade tradicional, rural, não industrial para uma sociedade contemporânea, urbana, industrial ou até mesmo pós-industrial. Por que esses dois conceitos? No coração da secularização está a ligação entre modernização e secularização. Ou, como colocamos no livro, quanto mais modernizada uma sociedade e suas instituições e indivíduos, maior a probabilidade de secularização. Isso é tudo muito abstrato. Vamos trazê-lo para o reino do concreto. Você sabe exatamente como um celular é capaz de permitir que você fale com alguém do outro lado do planeta em tempo real? Alguns espectadores deste vídeo saberão a resposta, mas a grande maioria não. Para quem não sabe como um celular funciona, parece mágica? Você acha que é o poder divino de uma divindade? Você acha que envolve pó de pirlim-pim-pim ou unicórnios? E se o seu celular quebrar, você vai levá-lo a um padre, pastor, rabino, imã ou xamã para consertá-lo? Ou você o levará para consertar em uma oficina com alguém especializado? Se você não acredita que os celulares funcionam usando magia, mas sim que eles funcionam graças à tecnologia moderna e à engenharia, você está empregando uma visão de mundo moderna. E é precisamente essa perspectiva que leva à diminuição da religiosidade. As visões de mundo modernas desafiam as afirmações religiosas, desde a idade do planeta até porque o clero deve ditar como você vive sua vida. Não somos os primeiros a propor essa teoria. Pensadores sociais pioneiros como Auguste Comte e Max Weber reconheceram os desafios da modernidade para a religião. E muitos estudiosos ao longo dos anos, de Peter Berger a Steve Bruce, a David Vose e Mark Chaves, todos argumentaram a mesma coisa. A modernização causa problemas para a religião. Em países que estão se modernizando e têm liberdade de religião, a secularização está acontecendo. Examinamos as mudanças na crença, comportamento e identificação religiosa e mostramos que a religiosidade está diminuindo em países como Espanha, Estônia, Islândia, Chechênia, Japão, Polônia, Irlanda e Taiwan, entre muitos outros. Agora, a religiosidade não está diminuindo em todos os lugares, mas a teoria não argumenta que diminuirá em todos os lugares, apenas que diminuirá nos países onde dois critérios são atendidos. As pessoas têm a liberdade de escolher deixar a religião e o país está se modernizando. Se deixar a religião vem com penalidades severas, como ser condenado à morte, como é o caso na Mauritânia. As pessoas não estão dispostas a admitir que não são mais religiosas. Como resultado, alguns países têm altos níveis do que chamamos de religiosidade artificial. As pessoas nesses países provavelmente não são tão religiosas quanto os números oficiais ou dados de pesquisa indicam, mas também estão se protegendo de penalidades severas ao inflar sua religiosidade.
O que é particularmente incrível sobre a secularização é que ela está se desenrolando em contextos muito diversos. Analisamos 4 países em detalhes no livro: Noruega, Chile, Coreia do Sul e Estados Unidos da América, ou Estados Unidos da América. Vamos considerar algumas estatísticas. Entre 2008 e 2018, a porcentagem de noruegueses que se associaram à Igreja Nacional caiu de 77,9% para 62,2%. De 1991 a 2018, a crença em um Deus caiu de 41,6% para 34,1% na Noruega, com declínios similares na crença em vida após a morte, céu, inferno e milagres religiosos. No Chile, em 1998, 52,2% relataram ter muita confiança em igrejas ou religiões organizadas. Em 2018, isso caiu para 13,3%. A Coreia do Sul é um exemplo interessante de secularização porque a afiliação religiosa aumentou por um curto período nos anos 1980 e 1990, enquanto o país se modernizava rapidamente. No entanto, agora que se tornou um país altamente modernizado e urbano, a religiosidade está despencando na Coreia do Sul e 54,9% dos sul-coreanos se identificam como ateus, não acreditando em Deus algum. Essa é uma das maiores porcentagens de qualquer país em todo o mundo. E quanto aos Estados Unidos da América? Por muito tempo, estudiosos pensaram que os Estados Unidos da América eram uma exceção à secularização por permitirem liberdade religiosa e serem bastante modernos. Mas a Guerra Fria atrasou o início da secularização, porque o governo federal associou a religiosidade à identidade nacional na guerra contra os comunistas sem Deus, inflacionando artificialmente a religiosidade até o fim da Guerra Fria, no final dos anos 1980. Desde então, o declínio da religião nos Estados Unidos da América tem sido rápido. A frequência religiosa é inflada em dados de pesquisa de autorrelato. Pesquisas mostram que quase 40% dos americanos dizem frequentar serviços religiosos semanalmente. Porém, quando estudiosos como eu analisam os dados de frequência, o número é cerca de metade disso. Aproximadamente 20% dos americanos frequentam serviços religiosos semanalmente, enquanto cerca de 80% não são frequentadores regulares. Quando a vasta maioria da população de um país não está envolvida com a religião organizada regularmente, é difícil argumentar que o país é altamente religioso. Outra estatística fascinante ajuda a ilustrar a rápida mudança na religiosidade nos Estados Unidos da América. Casamentos. Nos últimos anos, 48% dos casamentos de jovens entre 18 e 35 anos nos Estados Unidos da América foram seculares, ou seja, não foram realizados em igrejas, mesquitas, sinagogas ou outros locais de adoração, nem por membros do clero. Como sociólogo que estuda religião, frequentemente assisto a serviços religiosos para observar o que ocorre. No livro, eu relato uma visita à igreja no outono de 2021, quando eu frequentei uma igreja batista, que existia desde 1950, e era uma pedra fundamental do meu bairro aqui em Tampa, Flórida. Estavam presentes naquele dia 8 mulheres, com idades entre os 60 e poucos até os 80 e poucos anos. 2 entraram no santuário usando andadores. O pastor, um homem de meia idade, explicou em uma breve entrevista, antes do serviço, que não era uma questão de se a congregação iria fechar, mas quando. Em suma, onde as pessoas têm a liberdade de escolher não ser religiosas e viver em sociedades modernas, elas estão cada vez mais optando por não se envolverem em religião organizada. A secularização está acontecendo ao redor do mundo. Abordamos alguns outros tópicos no livro. Por exemplo, em um dos capítulos, discutimos como é a vida secular, e em outro, examinamos a questão de se as pessoas são inatamente religiosas. Para respostas mais longas e detalhadas, você precisará ler o livro. Mas as respostas curtas são: a vida secular se parece muito com a vida normal. Porque grande parte da vida das pessoas, sejam elas religiosas ou não, é agora secular. Pessoas seculares são morais, felizes,
saudáveis e bem ajustadas. Eles enfrentam os mesmos problemas que os religiosos, como relacionamentos, finanças, saúde mental e encontrar significado em um universo indiferente. Quanto a se os humanos são inatamente religiosos, claro que não. A sugestão de que eles são é uma notável má interpretação da evolução humana e das características tanto dos humanos quanto das sociedades que construímos. O que tudo isso significa? Não chegamos a sugerir que a religião eventualmente desaparecerá completamente. Os estudiosos que fizeram essa sugestão no passado foram ampla e razoavelmente criticados. No entanto, acreditamos que a religiosidade continuará a diminuir quando as pessoas tiverem a liberdade de escolher se querem ser religiosas ou não e viverem em sociedades modernas e tecnologicamente avançadas. O declínio contínuo da religiosidade diante da modernização é inquestionável.